Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tava pensando aqui, né, e eu achei bem interessante eu passar um caso que aconteceu hoje, né, passar um caso para vocês, porque é um caso de extrema importância e são poucas pessoas que sabem, são poucos os clientes que sabem disso antes do processo, antes de acontecer, tá? E acaba descobrindo só depois que acontece, certo? Então vamos lá. Como vocês já sabem, a GP Coengenharia, ela realiza, né, o projeto estrutural, hidráulico e elétrico, certo? E a gente também faz construção residencial. O que aconteceu foi o seguinte, nós temos uma obra onde nós fizemos o projeto estrutural, hidráulico e elétrico, né? E eu fui lá hoje na obra poder dar uma olhadinha para ver como é que tá esse andamento. E na obra a gente está na fase da distribuição da armação dos pilares, né? E aconteceu um caso bem importante, né? E que ia fazer uma total diferença. Quando eu cheguei lá, foi feita uma modificação, né, na seção do pilar em relação à arquitetura. O que acontece é o seguinte, o pilar está seguindo uma prumada, né, um alinhamento onde foi feito o projeto estrutural, e esse projeto estrutural, depois que foi encaminhado para o cliente, ele não encaminhou para a arquiteta fazer as compatibilizações necessárias. Ou seja, sempre quando enviados projetos complementares, é bom passar para a arquiteta ou para o arquiteto para ele poder fazer essa compatibilização para ver se não teve alguma alteração. Porque existe alteração, acontece alterações, tá bom? Muitas vezes pensando numa otimização, né, uma otimização de custo para o cliente. São raras as vezes tem que fazer uma modificação por conta estrutural, né? É muito por questão de custo, porque às vezes tem por exemplo, uma alvenaria com uma largura de 14, né? Aí você faz esse dimensionamento e quando vai ver tem muito aço, muito concreto sendo utilizado, sendo necessário utilizar nesse pilar, e às vezes mudando a largura desse pilar, ele já resolve. Então vamos imaginar que a gente tem, sei lá, um pilar que tem 14 de largura, né, que a gente fala 15 acabado, vai usar, sei lá, dependendo, é muito variável isso, tá? Mas para vocês terem mais ou menos uma noção, de 8 a 10 barras de 10 milímetros de diâmetro, se a gente usa uma seção de 19, né, acabado com 20, para as paredes de 20, a gente passa a ter 4 barras de 10, 6 barras de 10, né? Então é uma diferença muito grande. Então, às vezes a gente faz essas alterações e consultando a arquiteta ou o arquiteto, caso venha atrapalhar a arquitetura, certo? Mesmo eles dando o ok, é importantíssimo vocês pegarem esses projetos complementares e levar para o escritório de arquitetura para eles poderem compatibilizar. Nesse caso, quando eu fui lá na obra, o pilar estava deslocado da parede, né? Então, o que acontece? A gente tem a viga passando, melhor assim, a viga estava passando de assim, a parede estava aqui. Ou seja, ia ser criado um dente nessa alvenaria por conta que o pessoal se atentou a seguir a alvenaria, a elevação da alvenaria que não está errado, que é o correto, tá? Pelo arquitetônico, e a distribuição dos pilares e a distribuição das vigas pelo estrutural. Só que como não houve essa compatibilização de largura e comprimento do cômodo, que no caso foi um quarto, deu esse problema. O pilar e a viga estava deslocado da parede. Então, claro, quando eu notei isso, já chamei o encarregado de obra, já conversei com ele, passei as melhores soluções, a gente abriu o nosso projeto estrutural, a gente comparou com a arquitetura, né, e a gente achou a melhor solução. Então, assim, pessoal, aonde eu quero chegar? É uma dica que eu passo para vocês, tá? Isso acontece, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa ai não, nossa, foi erro de um, erro de outro. Não, isso acontece, é extremamente normal, só que o que não pode acontecer é descobrir isso na obra. As paredes já estão todas levantadas, entendeu? Então, tipo assim, já estava a nível de laje para poder fazer a execução da viga, né? Então, não dá para poder falar assim, vamos quebrar a parede. Então a gente tem que fazer alguns ajustes em obra que deu para fazer. Graças a Deus deu para poder fazer esses ajustes, né? Mas é importante sempre estar verificando. Então assim, pessoal, fez o seu projeto estrutural, fez o seu projeto hidráulico, fez o seu projeto elétrico ou qualquer um outro projeto complementar,
pega todos esses projetos e a primeira coisa que vocês fazem, encaminhem para o arquiteto, para o escritório de arquitetura, tá bom? E fala para eles o seguinte, compatibiliza, né? Vê se não tem alguma coisa diferente do seu projeto com um deles. E nessa, se caso tiver, vai ter uma conversa entre os profissionais, arquitetos, engenheiros, cliente e tudo mais, mas isso tem que ser discutido antes da obra, tá bom? Não durante a obra, tá? Porque aí os prejuízos são maiores. Então, pessoal, isso é uma dica que eu gostaria de estar passando para vocês e espero ter ajudado. E depois, se vocês quiserem, deixe aqui embaixo nos comentários se vocês querem saber de como foi essa solução, se vocês têm dúvida em relação a isso, né? Ou traz uma forma de conteúdo para a gente poder estar trazendo. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.